criar. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a aula de número 10, que trata da genética das populações, né? O nosso último conteúdo a ser abordado no semestre. Graças a Deus, nós tivemos aí... nós conseguimos abordar todo o conteúdo da disciplina, todo o conteúdo proposto pela disciplina, né? Nós conseguimos abordar tudo, graças a Deus. Então, se você olhar lá, abrir o portal e olhar o plano de ensino da disciplina, se forem olhar ponto a ponto, a gente conseguiu abordar todos os conteúdos que estão lá. O tema genética das populações. Deixa eu só deixar aqui. Então, essa aula, nós temos como objetivo, como meta, entender o processo de formação de um pool gênico de uma população, né? Como se comportam determinados genes em um grupo de pessoas de uma população de uma determinada área. Então, qual é o efeito da reprodução e qual é o efeito dos princípios mendelianos nessas frequências tanto genotípicas quanto fenotípicas em uma população? E também como que a segregação desses alelos na formação de gametas, como que ocorre, qual a frequência, e como que esses gametas eles vão se combinar, gerando ali um gameta, né, ou um zigoto, né, e como que isso vai influenciar no pool gênico. Então, a resposta é a lei de Hardy-Weinberg, né, que mostra que os genes de uma determinada população que atende a um certo grupo de características, elas se comportam através da expressão π ao quadrado, sendo que P é o alelo dominante, 2 vezes PQ mais PQ ao quadrado, que é conhecido como a lei de Hardy-Weinberg. Então, a lei de Hardy-Weinberg ela foi formulada por 2 cientistas de forma independente, né? Por Godfrey Harold Hardy e Wilhelm Weinberg em 1908. Então, foi uma coincidência muito grande, ou um roubou a ideia do outro, mas não estou aqui para ser advogado do diabo de nenhum dos dois. Então, eles tiveram praticamente a mesma ideia no mesmo ano e fizeram ali o mesmo teorema matemático para explicar o comportamento dos genes em uma determinada população. Então, essa lei, ela avalia os efeitos da reprodução, né, tanto nas frequências dos alelos, quanto dos genótipos, né? E a relação entre frequências alélicas e genotípicas foram bem estabelecidas através dessa lei. Então, os alelos, né, são, na verdade, os gametas. Eles são encontrados nos gametas e eles são segregados de forma independente. Então, quando uma célula ela dá origem a gametas, esses gametas, esses alelos, eles são separados para a formação de espermatozoide e de óvulo de forma independente. E o genótipo, ele é produzido através do zigoto. Então, quando os dois gametas, masculino e feminino, cada um com um alelo diferente, né? Ou podem ser alelos iguais, cada um carregando, na verdade, um alelo no seu genoma. Quando eles se fundem, eles vão gerar um indivíduo diploide, que ali terá um genótipo, né? Que é formado pela junção do gameta masculino com o gameta feminino. Então, aqui são os 2 cientistas que formularam esse teorema, essa lei, né? Godfrey Harold Hardy e Wilhelm Weinberg. Então, os alelos, né, são encontrados de forma independente e única nos gametas, né? Cada gameta, no caso espermatozoide e óvulo,
ele carrega ali um cromossomo, né, de cada exemplar. Lembra lá da aula passada, do cariótipo? Então, ele vai ter, cada gameta ele vai ter um cromossomo 1, um cromossomo 2, um cromossomo 3. E ele vai ter apenas um exemplar de cada gene, tá? Então, o gameta masculino, ele vai ter um exemplar de cada gene vindo do pai. E o óvulo, ele vai ter no gameta, um exemplar de cada gene vindo da mãe. Então, o Pzinho, ele é representado o gene dominante, né? O Azão, o famoso Azão lá da lei de Mendel. E o Q, o Qzinho, ele vai representar o alelo recessivo, o gene recessivo. E quando eu somo a frequência do gene dominante com a frequência do gene recessivo, a resposta sempre será 1 ou 100%. Então, toda vez que eu for analisar no gameta, se aquele gameta ele vai ter o gene Azão ou o gene Azinho, se eu fizer a soma do total de gametas que tem o gene Azão e o total de gametas que tem o gene Azinho, o resultado vai dar 1, né, se eu utilizar ali em números decimais, né, ou vai dar 100% se eu somar o percentual dos gametas. Então, toda vez que eu somar a frequência dos gametas, dos alelos nos gametas, né, P mais Q, o resultado sempre vai dar 1 ou 100%. Um exemplo, se eu sei que 70% dos gametas tem o gene para visão normal, se eu estou trabalhando ali com miopia, né? Eu sei que a miopia é uma doença recessiva, né? É um Qzinho. Para o paciente ele ter miopia, ele tem que ser Azinho, né? E o indivíduo, para ter visão normal, basta ele ter um alelo dominante. E aí eu vou procurar esse gene nos gametas, no espermatozoide, no óvulo. E eu sei que 30% dos gametas tem esse gene, que dá esse gene recessivo da miopia. Ora, se eu digo que 30% tem o gene Azinho, logicamente que 70% não tem, porque a soma tem sempre que dar 100%. Deu para entender, pessoal? Então, toda vez que eu vou pesquisar nos gametas, o alelo dominante e o recessivo, se eu tenho a resposta de um só, eu consigo encontrar a resposta do outro. Se eu digo, por exemplo, que a frequência do gene que causa o albinismo nos gametas é 17%, o que não causa, né, o gene normal, vai ser o somatório, ainda vai ser o que falta para 100. Então, se é 17%, então o gene que não gera, né, o gene normal, que não gera o albinismo, é encontrado em 83% dos gametas pesquisados. Então, se eu pego um cromossomo, né, um gameta, a frequência de um gameta, e eu multiplico para a frequência de outro gameta, eu vou dar o resultado. Qual é o resultado que vai acontecer, que vai ser encontrado? Então, é através desse produto notável, lembra lá? A mais B ao quadrado, né? Porque isso aqui é o valor de A mais B, né? Se eu pego um número e multiplico por ele mesmo, é a mesma coisa que eu disser que ele é ao quadrado. Se eu digo que se eu multiplico 9 com 9, é a mesma coisa que 9 ao quadrado. Né? Então, 9 vezes 9, 81. 9 ao quadrado, 81. Então, se eu pego P mais Q e multiplico por ele mesmo, na verdade, isso aqui é P mais Q ao quadrado. Qual a resposta? Vocês lembram? Alguém sabe me dizer? Se eu pego P mais Q e multiplico por ele mesmo, qual vai ser o valor? Alguém sabe? Alguém? Ninguém. Ninguém se arrisca. Eu não entendi, professor, o senhor pode repetir? Qual o resultado dessa expressão numérica aqui? P mais Q vezes P mais Q.
É a mesma... Q é PQ. Isso, é a mesma coisa que eu pegar, ó. P Ah, mais... sim, é PQ ao quadrado. Isso. E qual é o valor? P mais Q ao quadrado. Qual é o valor? Alguém lembra? Ninguém? Com essas letras aí é mais difícil. Eu não sei se é PQ a quarta. É a mesma coisa que aquela expressão numérica que a gente estudou lá na quinta série. A mais B ao quadrado. Era uma formulazinha que a gente sempre gravava. Então, eu vou falar, ó, o resultado vai ser, ó, P ao quadrado mais 2 vezes o P vezes o Q. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Isso. Na verdade, o quadrado do segundo. Então, é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Lembraram, né? Ou seja, se fosse A mais B ao quadrado, era A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Então, quando eu vou analisar os genótipos, né, os pares de genes, né, os cromossomos já pareados, eu estou analisando ali a frequência do zigoto e não mais dos genótipos, dos gametas. Então, quando eu olho só a frequência do gene separado, isolado, eu estou analisando ali os gametas. Mas quando eu olho os pares, né, o genótipo, eu estou analisando a frequência do zigoto. E aí a resposta é P ao quadrado, que é a frequência do azão, mais 2 vezes PQ, que é a frequência do heterozigoto, mais Q ao quadrado, que é a frequência do indivíduo homozigoto recessivo. Então, professor, eu não entendi para que serve isso aí. Vamos pegar o exemplo lá da miopia. Eu disse que o indivíduo que é míope, que é o Qzinho, né? Eu disse que o Q, ele tem 17% nos gametos. Não é isso? Se eu digo que o Q é 17%, logicamente eu já sei qual é o valor de P. É o que falta para 100%. Que vai ser o quê? 83%. Isso eu estou falando de gameto. Mas se eu perguntar assim, beleza, eu sei qual é a frequência desses gametos, mas eu quero saber qual o percentual de pessoas que têm miopia. Então, eu parto do gameta, da frequência do gameta, que é 17%, ou a mesma coisa que 0,17. E se eu quero saber o valor de indivíduos com miopia, eu vou jogar nessa fórmula bem aqui, ó. Se eu quero saber o homozigoto recessivo, eu vou pegar Q ao quadrado. É o valor de Q ao quadrado vai ser do indivíduo homozigoto recessivo. Então, vai ser 0,17 vezes 0,17. E aí eu encontro o valor dos indivíduos que têm miopia. Professor, mas eu quero saber qual é o valor dos indivíduos que são heterozigotos para miopia. Então, eu vou pegar essa fórmula aqui, ó. O heterozigoto a fórmula é 2PQ. Então, 2PQ, que é o heterozigoto, se eu vou encontrar na população 2 vezes 0,17 vezes 0,83. Deu para entender, pessoal? Sim?
Quando joga para matemática, né, fica mais complicado. Mas a matemática serve para muita coisa, inclusive para explicar coisas da genética. Isso é uma aplicação matemática. E aí eu quero saber, por exemplo, qual é o percentual de pessoas que são homozigoto dominante. Não tem o gene para miopia. Aí eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Para eu ver o homozigoto dominante, eu vou usar o P ao quadrado. Então, P ao quadrado vai ser o quê? Vai ser 0,83 vezes 0,83. Então, aqui é do indivíduo recessivo, né? Azinho, Azinho. Aqui é do indivíduo heterozigoto, Azão, Azinho. E aqui é do indivíduo dominante, homozigoto dominante, Azão, Azão. Então, toda vez que eu somar o percentual de pessoas que têm miopia com o percentual de pessoas que são heterozigoto e o percentual de pessoas que são homozigoto dominante, eu também vou encontrar o valor de 1 ou 100%. Então, se eu estou utilizando valores decimais, eu vou encontrar 1 como somatório. Se eu estou utilizando valores percentuais, eu vou encontrar 100%. Então, para que essa lei ela funcione, né, a população que eu estou estudando, ela tem que atender a alguns critérios. Então, se a população é muito grande, então isso não vale para populações pequenas. Ah, eu tenho aqui um condomínio que tem 20 pessoas. Não, isso não vale para uma população muito pequena. Ah, eu tenho minha avó cria 15 galinhas, eu queria fazer esse estudo. Não, não dá. Tem que ser uma população, quanto maior, mais ela vai atender essa lei. Essa população ela não pode estar sendo afetada por surgimentos de mutações, ela não pode ter uma migração, ou seja, a população não pode, nenhum membro pode sair e nenhum membro pode entrar nessa população, tá? Então, se ela estiver em equilíbrio, aí o que é que vai acontecer? Uma das consequências dessa população estar em equilíbrio é que a frequência dos alelos não mudam. Ou seja, se eu for analisar a frequência dos gametas, né, dos alelos nos gametas, sempre vai ser a mesma. Fazendo aí usando o exemplo lá da miopia, o Qzinho sempre vai ser 0,17 e o Pzinho sempre vai ser 0,83. Se eu fizer daqui a 15 anos, vai ser a mesma frequência. Segundo é que as frequências genotípicas, ou seja, o zigoto, né, os indivíduos, eles vão ter proporções genotípicas frequentes também, constantes. E aí, para eu encontrar essa frequência, eu vou utilizar a lei de Hardy-Weinberg, né? Se eu quero saber o percentual de pessoas homozigotas dominante, eu utilizo a fórmula do Pzinho, né? P ao quadrado, Pzinho ao quadrado vai ser... Deixa eu só corrigir bem aqui. Que quando eu estou dando aula, eu vou logo corrigindo os erros do slide, porque senão eu vou esquecer onde foi que estava errado. Então, quando a população é grande, ela vai atender à lei de Hardy-Weinberg. Então, quanto maior for a população, né, quando ela for infinitamente grande e tiver uma distribuição normal, né, ou seja, os indivíduos que têm a genótipo, né, cada característica ela tem uma tendência central. Então, na prática,
uma população que é grande o bastante para que os desvios aleatórios das populações esperadas não causem mudança significativa nas frequências alélicas. Então, uma população que é muito grande, por mais que ocorra ali um desvio aleatório, ela não vai impactar no resultado. Então, ela praticamente vai ser 100% da lei de Hardy-Weinberg. Outra coisa, para que a população ela atente, né, para a lei de Hardy-Weinberg, os indivíduos da população elas devem se reproduzir aleatoriamente, né? Mas isso não acontece em toda a população. Quando você estuda, né, o comportamento das espécies, né, os mais fortes, os que têm, cada animal tem ali um padrão de beleza, né? Até o ser humano tem um padrão de beleza que vai se mudando com o tempo, né? Não só padrão de beleza, mas condições financeiras também vão influenciar, e até grau de escolaridade, isso influencia. Então, os indivíduos, eles se enamoram e casam, não é de forma aleatória, é o primeiro que chegar na frente, não é assim. Né? Tem-se todo uma seleção, né? Tem indivíduos que são muito criteriosos para encontrar o seu parceiro, né? No mundo animal também, né? Tem algumas aves que fazem danças para atrair as suas parceiras. Tem machos que duelam até a morte, inclusive, para conseguir uma parceira, para ganhar ali um harém, né, com várias fêmeas. Então, a grande maioria das populações, elas não se reproduzem de forma aleatória. Na prática, é bem complicado. Segundo, toda a população ela tem ali mutações que surgem diariamente, apesar de serem em baixa taxa e gerem poucos efeitos, né? Porque existem mutações que são silenciosas, que apesar de gerar ali uma troca de bases no DNA, elas não repercutem na alteração de uma proteína. A gente estudou, inclusive, isso em outra aula. Então, em uma população, os genótipos estão distribuídos na seguinte frequência. Quando eu quero analisar a frequência do P, né, vamos supor aí que o Pzinho, que é o gene dominante, ele é encontrado em 90% dos gametas, ou 0,9. E a frequência do gene recessivo ele é encontrada apenas em 10% dos gametas. Qual a consequência disso? Se o paciente ele tiver ou se a população tiver uma reprodução aleatória, eu vou encontrar, né, a frequência dos genótipos, ou seja, o indivíduo que é homozigoto dominante, eu vou encontrar a frequência desse indivíduo, né? Como é que o indivíduo vai ser homozigoto dominante? É quando um gameta que tem o gene dominante, ele se encontra com outro gameta que também tem o gene dominante. Então, é 90% contra 90%. Então, 0,9 vezes 0,9. Então, a frequência nessa população, para eu encontrar um indivíduo homozigoto dominante, é 81%. Já a frequência para eu encontrar um indivíduo que é homozigoto recessivo, então, para que o indivíduo homozigoto recessivo aconteça, ele precisa um gameta com o gene recessivo e encontrar-se com outro gameta de gene recessivo. Então, a probabilidade é 10% por 10%, ou seja, 0,1 vezes 0,1, que a probabilidade vai ser de 0,01, ou 1%. Então, 1% da população é homozigoto recessivo. E o indivíduo heterozigoto, para que aconteça, eu vou ter que pegar ou o gameta masculino é 0,9, ou seja, dominante, com o gameta feminino recessivo, quando se encontra, ele vai dar origem de um indivíduo heterozigoto. Mas pode acontecer ao contrário.
o gameta masculino ser recessivo e o feminino ser homozigoto. Então, eu tenho duas possibilidades. O masculino dominante e o feminino recessivo, ou o masculino recessivo e o feminino dominante. Por isso que eu multiplico sempre por 2. Então, é 2 vezes a probabilidade do primeiro, vezes a probabilidade do segundo, que dá 18%. Se eu somar essas 3 frequências aqui, qual o resultado que vai dar? 1 ou 100%. Então, se eu somar o indivíduo que é homozigoto dominante com os indivíduos que são heterozigotos e o indivíduo que é recessivo para esse gene, eu vou ter 100% da população. Porque esse gene vai ter que aparecer em todo mundo. Seja ele dominante, seja ele recessivo, seja ele heterozigoto. Tá dando para acompanhar, pessoal? Tá, professor. Ótimo. Então, a frequência alélica das populações, elas não são afetadas por seleção natural, migração e mutação. Então, o ideal é que não acontecesse, mas elas são, sim, influenciadas. Mas, para que as populações elas obedeçam à lei de Hardenberg, a gente parte do princípio, do pressuposto, de que não afetam, tá? Cada genótipo, né, vai se reproduzir em uma proporção e em sua frequência adequada. Então, a seleção natural e migração são fatores significativos em populações reais, mas na população teórica que obedece à lei de Hardenberg, a gente precisa partir do pressuposto de que não vai ser afetado. Outra coisa, para que a população obedeça à lei de Hardenberg, ela não pode estar sofrendo mutações, inclusive não evoluir. A gente sabe que as espécies evoluem com o tempo, né? Nós mesmos, como seres humanos, vamos evoluindo, a gente vai adquirindo novas experiências e isso vai nos moldando ao longo da vida. Então, as populações, as espécies, elas também vão evoluindo, vão sofrendo mutações genéticas, e se aquelas mutações genéticas derem vantagem para o seu portador, aquele gene ele vai sendo difundido, porque aquele indivíduo que é mais capaz, ele vai gerar mais descendentes, e aqueles indivíduos que não têm a mutação, que são menos capazes, eles vão tender a desaparecer ao longo da evolução. E assim as mutações vão sendo selecionadas ao longo da evolução. Mas nós sabemos que essas mutações genéticas, elas são importantes para a evolução das espécies. Nós vemos aí, por exemplo, a evolução da espécie humana. Vem lá do Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Neanderthaliensis, Homo sapiens sapiens. Então, uma das evoluções é o tamanho do encéfalo, né? O cérebro foi ficando cada vez maior. Alguns cientistas explicam que isso é decorrente da habilidade do domínio do fogo, né? Porque o domínio do fogo levou a espécie humana a consumir alimentos cozidos, e os alimentos cozidos são mais nutritivos, são mais fáceis de serem absorvidos, e essa nutrição mais forte deu ao homem, né, capacidade de raciocínio, de habilidades melhores por conta desse aumento dos nutrientes. Então, a evolução consiste em alterar as frequências alélicas de uma população. Então, na prática, as populações elas estão em constante evolução, ganhando mutações genéticas. Essas mutações elas vão alterando as frequências alélicas ao longo do tempo, selecionando os mais hábeis, selecionando os mais capazes e desselecionando, vamos dizer assim, aqueles que não possuem essa mutação. Então, essa lei nos diz que só a reprodução não trará evolução. Então, se essa reprodução for de forma aleatória, sem nenhuma mutação, a espécie não vai evoluir.
Então, o teorema formado pela lei de Hardenberg, ele é válido somente para populações que obedecem esses seguintes critérios. Populações muito grandes, próximo do infinito, que sofrem cruzamento, né, sofrem reprodução ao acaso, sem nenhuma seleção, e populações que são isentas de fatores evolutivos, como mutações, seleção natural, migrações, né? Um indivíduo dessa população, ela emigrar ou imigrar desse ambiente. Então, nesse caso, se a população obedecer a esses 3 critérios básicos, ela vai estar em equilíbrio genético. Então, as frequências dos genes dominante e recessivo estarão em equilíbrio, eles não vão mudar ao longo do tempo. Mas o que a gente sabe é, na realidade, né, no mundo real, partindo aí desse mundo fantasioso da lei de Hardenberg, os cruzamentos eles não são casuais, né? Eles dependem de vários fatores, né? Fatores afetivos, a pessoa precisa gostar, falando aí da espécie humana, né? Fatores sociais, né? Existem algumas sociedades que são em que o indivíduo de uma classe ele não se casa com o indivíduo de outra classe, como por exemplo ali a sociedade indiana, né? Eles casam entre indivíduos da mesma classe, da mesma casta social. Também está envolvido fatores étnicos, religiosos. Lógico, esses indivíduos também, essas populações sofrem seleção natural, apresentam mutações genéticas, eles têm um fluxo migratório intenso, vários indivíduos de uma população, eles sofrem, eles migram, eles vão para outros lugares, aparecem, surgem novos integrantes da população, perdem novos integrantes, então tem essa movimentação de indivíduos de uma população. Então, não existe no real, na natureza, não existe uma população que esteja totalmente sujeita a essas condições. Mas existem populações que estão próximo disso, que a mutação é muito baixa, tem baixo fluxo migratório, são populações muito grandes. Então, existem populações. Mas, professor, então qual a função da lei de Hardenberg, já que nenhuma população atende totalmente ela? A gente pode até não acertar 100%, mas a lei de Hardenberg, ela nos ajuda a ter uma estimativa de mais ou menos o que acontece com as populações reais, tá? Então, a gente não consegue acertar com 100% de certeza, mas a gente consegue ali chegar próximo da realidade. Então, a gente consegue estimar as frequências gênicas, as frequências genotípicas teóricas e comparar com a obtida na prática. Então, se os valores que a gente tem na teoria, eles são muito parecidos com os valores da prática, do valor real, isso quer dizer que as populações estão em equilíbrio. Mas se o contrário acontece, se o valor teórico ele é muito diferente do valor real, quer dizer que essa população ela não está em equilíbrio. Ela está evoluindo, sofrendo mutações. Então, se é diferente, a população está evoluindo. Ela está caminhando para o surgimento de uma nova espécie. Agora, se os valores eles são muito parecidos entre o valor real e o teórico, conclui-se que a população não está evoluindo, ela está em equilíbrio. Vamos demonstrar, então, esse teorema da lei de Hardenberg. Então, para demonstrar o teorema, tomemos por base uma população que obedece os critérios da lei de Hardenberg, né? Uma população muito grande, que tem uma reprodução aleatória e que não são afetadas por migração, por mutações genéticas. E aí nós chamaremos a frequência do gameta dominante, do gene Azão, de P. Então, toda vez que eu for analisar a frequência desse gene dominante, o Azão, eu vou dizer
Eu vou chamar essa frequência de P, Pzinho. E o Qzinho vai ser a frequência do gene recessivo, gene Azinho. Indivíduos que são homozigoto dominante, o Azão, né, são formados por esses gametas, né? Então, o gameta Azinho, que tem um gene Azinho, se juntar com outro gameta com gene Azinho, ele vai dar origem a um indivíduo Azinho. Se um gameta que tem o gene Azão se fundir com um gameta que tem o gene Azinho, vai dar origem ao Azinho. E se dois gametas que têm o gene Azão se fundirem, darão origem, então, ao indivíduo Azão. Então, a frequência dos genótipos, dos zigotos gerados nesse cruzamento, então, o Azão é a probabilidade de um gameta feminino, portador do gene Azão, ser fecundado por um gameta masculino, portador do gene Azão. E essa frequência vai ser Pzinho vezes Pzinho, tá? Então, a frequência do gameta, do alelo dominante, vezes a frequência do alelo dominante, tanto masculino quanto feminino. Vai dar, então, π ao quadrado. Então, toda vez que eu quiser saber a frequência de um indivíduo homozigoto dominante, eu vou pegar a frequência do gene dominante e elevar ao quadrado. Se eu quiser saber a probabilidade de um gameta, de um indivíduo ser Azinho, e esse Azinho é a probabilidade de um gameta feminino portador do gene Azinho ser fecundado por um gameta masculino portador também do gene Azinho. Então, essa frequência será a frequência do gameta Azinho vezes a frequência do gameta Azinho, que é Q vezes Q, e o resultado, então, dará Q ao quadrado. Então, toda vez que eu quiser saber na população qual é a frequência de um indivíduo homozigoto recessivo, eu vou pegar a frequência do gameta recessivo, do gene recessivo, e elevar ao quadrado. E o indivíduo heterozigoto? Então, para eu saber a probabilidade de um indivíduo heterozigoto, eu vou calcular a probabilidade de um gameta feminino portador do gene Azão ser fecundado por um gameta masculino portador do gene Azinho, e também de um gameta feminino portador do gene Azinho ser fecundado por um gameta masculino portador do gene Azão. Então, é Azão vezes Azinho e Azinho vezes Azão. Então, vai ser a frequência do gene masculino, ou a frequência do gene dominante, vezes a frequência do gene recessivo, mais a frequência do gene recessivo vezes a frequência do gene dominante. Então, PQ mais PQ vai dar 2PQ. Então, toda vez que eu quiser saber a frequência de indivíduos heterozigotos na população, eu vou multiplicar 2 vezes a frequência do gene dominante vezes a frequência do gene recessivo. Então, homozigoto dominante é P ao quadrado. Heterozigoto, 2 vezes PQ. E o homozigoto recessivo, Q ao quadrado. Então, esse resultado aí é o produto do binômio A ao quadrado, A mais B elevado ao quadrado. O produto é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Sendo que A ao quadrado, né, é a frequência do homozigoto dominante. 2 vezes AB é o heterozigoto. E B ao quadrado, homozigoto recessivo. Então, essa é a fórmula do binômio de Newton, né? Ou do binômio. Então, vamos aplicar
aqui a lei de Hardy-Weinberg. Então, nós temos um exemplo aí. Jeffrey Milton e seus colegas encontraram 3 genótipos. O homozigoto dominante, né? Rzão, Rzão. O heterozigoto, R2, R2. O heterozigoto, R2, R3. E o homozigoto recessivo, R3, R3. Então, esse gene, ele está no local que codifica a enzima peroxidase, encontrada nas árvores de pinheiro crescidas lá no Colorado. Os números observados desses genótipos no Lago Glacial do Colorado foram: então, indivíduos homozigoto dominante, 169. Indivíduos heterozigoto, 42. E indivíduos homozigoto recessivo, 64. Será que o locus da peroxidase nessa população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg? Para eu saber, eu preciso comparar o valor teórico com o valor obtido. Vamos resolver, então, esse questionamento. Então, R2, R2 é o indivíduo dominante homozigoto. R2, R3, heterozigoto. E R3, R3, o indivíduo recessivo. Então, o indivíduo homozigoto dominante, ele é encontrado pela expressão P ao quadrado. Então, se P ao quadrado eu já tenho a resposta, é 169. Então, a frequência do gene dominante é 13%. Então, se eu for olhar os gametas, 13% dos gametas terão ali, ou a frequência será 13, do homozigoto dominante. O R3, R3 é o indivíduo homozigoto recessivo. Então, a frequência do gene recessivo é 8. E o indivíduo heterozigoto, 2pq, que dá 208. Então, se a gente comparar ali os valores, eles batem certinho, né? O heterozigoto, que deveria teoricamente ser 208, deu 208. Então, a gente conclui que esse locus gênico para a peroxidase ele está em equilíbrio, porque ele obedece à lei de Hardy-Weinberg. Então, 208 seria o valor teórico, né, partindo do pressuposto que eu tenho o dominante e o recessivo. E o heterozigoto teórico, ele é idêntico ao heterozigoto obtido, o real. Então, o valor teórico e o valor real, eles são iguais. Então, mostra que essa população realmente está em equilíbrio. Outra, supondo que uma população teórica em equilíbrio, né, ou seja, que ela obedece à lei de Hardy-Weinberg, 16% dos indivíduos são míopes e o restante tem visão normal. Qual a frequência do gene recessivo e dos genes dominantes? A frequência do gene recessivo ele já deu, né? Que é 16%, que pode ser considerado também 0,16. Então, se eu somar a frequência do gene recessivo com a frequência do gene dominante, sempre vai dar 100%, ou 1. Então, se eu sei que o gene recessivo é encontrado em 16% dos gametas, qual é a frequência do gene dominante? Vai ser o que falta para 100%, que seria o que? 84%. Então, pelo enunciado, eu sei que o alelo normal vai ser o Mzão. O alelo recessivo é o Mzinho, que é o gene recessivo que causa miopia. O Q ao quadrado é o indivíduo míope, que é 16%. Ah, e aí eu confundi. 16% não é a frequência do gene, e sim do indivíduo. Então, o Q ao quadrado, que é o indivíduo míope, ele é encontrado em 16% da população. Então, se eu for analisar todos os indivíduos, 16% da população são míopes. Então, eu posso representar em valor percentual ou em valor decimal. O que é que se está procurando nesse enunciado?
a frequência dos indivíduos homozigoto dominante, que é o Mzão, que é dado pela expressão π ao quadrado. Indivíduos heterozigoto, que é o Mzinho. O Mzinho, ele já me deu, que é 16%. E ele quer a frequência de P e a frequência de Q. Então, vamos aplicar a lei de Hardy-Weinberg para encontrar esses valores. Então, Mzão, eu não sei, e o Mzinho, também não sei. Só sei o valor de indivíduos míopes, que é 16% ou 0,16. Então, o Q ao quadrado, eu já sei o valor, que é 0,16. Então, para eu encontrar o valor de Q, que é a frequência genética, a frequência do alelo recessivo, eu resolvo a equação. Então, o Qzinho, o Mzinho, na verdade, ele é encontrado em 40% dos gametas. Então, como eu sei que a frequência do alelo recessivo mais a frequência do alelo dominante sempre vai dar 1 ou 100%, eu sei que P mais Q vai ser 1. O P eu não sei ainda, mas o Q eu sei que é 0,4. O somatório dos dois sempre vai dar 1. Então, eu encontro o valor de P, que é 0,6, que é o que falta para 100%, né? Então, o gene dominante, o Mzão, ele é encontrado em 60% dos gametas. E o indivíduo homozigoto dominante? Eu jogo na fórmula P elevado ao quadrado. Então, 0,6 ao quadrado vai ser 0,36. Ou seja, o indivíduo homozigoto dominante corresponde a 36% dos indivíduos totais. E o heterozigoto? Jogo na fórmula 2pq. Então, vai ser 2 vezes 0,6 vezes 0,4, dando 0,48. E se eu fizer o somatório, ó, 0,4 mais 0,36 mais 0,48, esse valor sempre vai dar igual a 1 ou 100%. Tá? Se eu somar os indivíduos homozigoto dominante, heterozigoto e homozigoto dominante, homozigoto recessivo e heterozigoto, sempre vai dar 100%. Então, esse é o resultado. Homozigoto dominante é 36%, o heterozigoto 48%, o indivíduo homozigoto recessivo 16%, a frequência do gene dominante é 60% e a do gene recessivo 40%. Outra aplicação. Uma população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg e é constituída por 2.000 indivíduos. Então, o meu 100% vai ser 2.000 indivíduos. Sabe-se que 320 deles têm uma certa anomalia que é causada por um gene autossômico recessivo. Então, 320 são indivíduos que é azinho. Entre os indivíduos normais dessa população, qual o número esperado de portadores do gene recessivo? Então, ele quer saber quais são os indivíduos que têm gene recessivo. Então, o Azão vai ser o alelo normal, o Azinho é o alelo anômalo, o Q ao quadrado, que é o indivíduo azinho, é 320 em 2.000, que corresponde a 16%. O que é que se procura? O indivíduo heterozigoto, que só são os indivíduos portadores, mas não são doentes. E eu vou encontrar esse número aqui, ó, de 2.000. Então, eu sei que está errado. Vou só modificar antes que eu esqueça. Azão, azinho,
Então, vamos lá. Os indivíduos homozigotos dominantes, eu não sei qual a frequência, nem sei quais são a frequência do indivíduo heterozigoto, mas sei a do indivíduo homozigoto recessivo, que é 320 em 2000, ou seja, 320 dividido por 2000 vai dar 0,16 ou 16%. Então, eu sei que o Q ao quadrado, que é a frequência do indivíduo homozigoto recessivo, é 0,16. Eu respondendo, então, essa equação, eu sei que a frequência do gene recessivo é 40%. Eu sei que o somatório das frequências do gene dominante com o do gene recessivo sempre vai dar 100%. Então, P mais Q é igual a 1. O P eu estou procurando, mas o Q eu sei que é 0,4. Eu acabei de encontrar. Então, o valor de P é o que falta para 100%, ou 1, que seria 0,6 ou 60%. E aí fica fácil, né? Eu tendo o valor de P, para encontrar o homozigoto dominante, eu elevo ao quadrado, vai dar 36%. E o heterozigoto, eu multiplico 2 vezes a frequência do gene dominante, vezes a frequência do gene recessivo, que vai dar 0,48. 0,48 ou 48%. Só que 48% de 2.000 é 0,48 vezes 2.000. E aí eu encontro o total de indivíduos que são heterozigotos, 960 indivíduos. Certo? E aí, se eu somar o total de todos, vai dar 2.000. Ó. Indivíduos que são homozigoto recessivo é 360. Indivíduos que são heterozigoto é 0,36 vezes 2.000, que dá 720. Então, heterozigoto é 720. Homozigoto recessivo, 360. Mais, perdão, homozigoto dominante é 720. O homozigoto recessivo, 360. E o heterozigoto, 960. Se eu somar tudo, dá 2.000. Certo? Então, isso mostra que o indivíduo, essa população está em equilíbrio. Então, outro exemplo. Sim, respondendo, né? Indivíduos heterozigotos, 960. Outro exemplo. Uma população em equilíbrio, encontramos um indivíduo albino para cada 625 habitantes. Considerando o caráter albinismo recessivo e condicionado por um par de genes autossômicos, se pede: quais são as frequências alélicas P e Q e as frequências genotípicas P ao quadrado, 2PQ e Q ao quadrado? Lembrando, né? P é a frequência do genótipo do gene autossômico, dominante, perdão. Q é a frequência do gene recessivo. E P ao quadrado é a frequência do indivíduo homozigoto dominante. 2PQ, a frequência do indivíduo heterozigoto. E Q ao quadrado, a frequência do indivíduo homozigoto recessivo, que aí no caso é o albino, tá? Então, esse Q ao quadrado aqui é esse um indivíduo em 625. E ele, além dessas frequências, ele quer a proporção dos demais genótipos. Quantos indivíduos são heterozigotos e quantos indivíduos são homozigoto dominante. Então, esses são os dados que a gente consegue extrair desse enunciado. O alelo azão é o alelo normal, o azinho é o alelo anômalo, que causa o albinismo. O Q ao quadrado é 1 em 625%, que dá 0,0016 ou 0,16%. Então, vamos resolver. Aí são os resultados que eu já tenho e o que eu estou procurando. Vamos aplicar a lei de Hardy-Weinberg. Eu vou só corrigir novamente, senão eu vou esquecer. A frequência do indivíduo homozigoto dominante, ou recessivo, é Q ao quadrado. Q ao quadrado é 0,0016. Então, a frequência do gene recessivo é 0,04 ou 4%. Então, o gene
Azinho é encontrado em 4% dos gametas. Para eu encontrar, então, a frequência do gene dominante, eu vou fazer o somatório. Então, eu sei que a frequência do gene dominante mais a frequência do gene recessivo sempre vai dar 100%. Então, P mais Q é igual a 1. Eu sei que P é 0,04, então, o Q é 0,04, então P vai dar 0,96 ou 96%. Então, se o alelo recessivo é encontrado em 4% dos gametas, o alelo dominante é encontrado em 96%, somando dá 100%. Qual, então, a probabilidade do indivíduo ser homozigoto dominante? É o P ao quadrado. Então, eu vou pegar 0,96 vezes 0,96 dá 0,9216, ou 92,16%. Isso é o total de indivíduos homozigoto dominante. E o indivíduo que é heterozigoto é 2 vezes P vezes Q, que dá 0,073728. Então, respondendo, o P é 0,96, o Q é 0,04, P ao quadrado é 0,9216, 2PQ é 0,073728 e o Q ao quadrado 0,04. A proporção dos indivíduos? Indivíduos que são homozigoto dominante é a frequência vezes o total da população, que dá 576, e heterozigoto é 48, que é o total menos os dominante recessivo. Então, somando aí, 576 mais 48 mais 1 vai dar 625. Tranquilo, pessoal? De boa? Deu para acompanhar? Todo mundo calado. Não é? Todo mundo triste. Quando bota a matemática no meio, né? Então é isso, pessoal. Acho que deu para entender, né? Acompanhar o raciocínio. É só extrair as informações do enunciado, saber quem é o homozigoto dominante, quem é o heterozigoto, quem é o homozigoto recessivo, a frequência do alelo dominante, a frequência do alelo recessivo e jogar na fórmula. Não tem segredo, não. Certo? Tranquilo? Então, é isso, pessoal. A gente terminou o nosso conteúdo. Eu agradeço aí a audiência, a paciência. Espero ter contribuído para a formação acadêmica de vocês. Logo, genética é uma disciplina básica, mas é uma disciplina muito importante para a gente entender outras condições que a gente vai falando lá na hematologia, falando de leucemias, né, de falar de mutações genéticas, de anemia falciforme, de outras condições. A gente sempre vai precisar da genética para entender um pouquinho mais a fundo o que acontece. Certo? Então,